Aloha! Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao Ver Sarau. Eu sou Ione Carla. Aroie! Saudando sempre quem vem primeiro, quem vem na frente. Alô, agô, licença aqui para chegar. Eu sou Ellen Rodrigues. Muito obrigada, que bom ter você aqui com a gente. Mês de março, mês da poesia, mês do encantamento. Mês da mulher. Para quem não conhece, o Ver Sarau é um programa de possibilidades poéticas e encruzilhadas artísticas. Isso mesmo. E hoje nós estaremos encruzilhadas com duas pessoas, duas artistas muito especiais. Daniela Sampaio e Fran Santana, gratidão pela presença de vocês e pela Obrigada. produção artística de vocês, que é um verdadeiro presente para a Com gente. certeza, com certeza. E com esse programa especial de hoje, a gente está integrando a programação da Quinta Felicidade, que esse ano acontece online, a Feira de Literatura Independente da cidade do Moreno. Você que está aqui pela programação aí da feira, seja muito bem-vindo também. Que bom ter você com a gente. Que bom mesmo. E aproveitando para a gente agradecer aos idealizadores da feira, né, pelo espaço e especialmente na figura do Davidson Almeida. Com certeza. Pelo convite, pelo incentivo, pela parceria de sempre, né? Muito obrigada, amor do pé, a gente só agradece. Então vamos chamar as meninas, né? Pra gente não ficar só aqui. Vamos lá? Vem, Daniela Sampaio. Vem, Fran Santana. E maravilha! E agora ficou bonito demais da conta. Que bom ter vocês aqui. Velho, muito obrigada mesmo, Rodopé, grandão assim, por vocês terem vindo. Grandão porque já me chamaram do nome de uma moça aí esses dias, aí eu, como diz minha pró Ione, tomei posse, tá entendendo? E vamos junto. Eu queria que vocês, a gente conhece vocês muito bem, ainda bem, feliz por isso, mas que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal que está nos assistindo. Quer começar, Dan? Conta pra gente quem é você, quem é Daniela Sampaio, que nos acompanha nesse momento. Boa noite, gente. Meu nome é Daniela, sou professora e de vez em quando eu escrevo umas coisas e canto umas coisas e toco outras coisas. Então eu acho que é por isso que eu tô aqui. Se fosse só umas coisas, vocês vão ouvir as umas que ela está falando. É isso. Vamos deixar pra galera tirar, né? Pra gente não falar. Deixa o pessoal ver e se encantar também. Venha, Fran, coisa linda desse mundo, contar pra gente um pouquinho de tu. Boa noite, gente. Eu sou Fran Santana. Nós conhecemos de longa data e obrigada, meninas, pelo convite. Sou psicóloga, sou lésbica, sou estudante de gênero e diversidade e tantas outras coisas que justamente essa semana eu fiquei pensando quem sou. E é isso. Massa. Eu tenho dessas também, de ficar me perguntando, porque é difícil, né? Vai ficando mais difícil à medida que o tempo passa, eu acho. Conta pra gente, Ione, um pouco de você. Maravilhosa toda ela. Com esses cabelos mais lindos do mundo. Venha! Vamos lá. Eu sou professora de gramática e literação, escrevo, sou poeta, conheci a Fran, a Ellen, em 2014, foi isso? Pela Cyberespaço. A gente fez uma antologia, e que eu gosto muito de falar sobre esse processo da antologia, porque ela foi toda construída no cyberespaço, a gente não se conhecia. Essa relação que a gente tem hoje de proximidade, quem deu foi a poesia, foi a arte. E que é, para mim, uma das funções tão importantes da arte, essa aproximação entre as pessoas, o ser identificar com outra pessoa e se sentir pertencente a um espaço, a uma sociedade. E aí, Ellen, você... O microfone.
Se não tivesse uma dessa, não ia estar completo. Não tem um evento online que não tenha a pessoa, oi, não tô te ouvindo, o microfone não tá funcionando, tá desligado. Se não tiver, não é um evento online de respeito, né? Eu gosto muito de ouvir o que vocês têm a dizer, né? Pessoas que fazem parte do meu caminho aí. Porque a gente se reconhece também através do outro, né? Através daquilo que a gente causa nas outras pessoas, dessa troca que acontece. Então, encruzilhada é um lance, faz parte da minha vida desde sempre. Eu também sou metida a fazer um monte de coisa, né? De formação, eu sou professora e sou jornalista. Nas artes, eu sou atriz. Não sou atriz profissional, não trabalho profissionalmente com teatro. Mas sou atriz aí de longa data nos amadores da vida. Eu escrevo também, escrevo poesia. Gosto de ter uma câmera na mão fazendo uns trabalhos aí também de fotografia. Enfim, e me meto com as outras coisas. Eu sou metida a fazer as coisas, mas assim, eu brinco metida, mas é por necessidade real, assim. É esse tanto que tem aqui dentro que eu preciso expressar de algum modo, botar pra fora. E aí não é nem escolha, é necessidade mesmo, saca? Então, das visualidades, enfim, de tudo que a gente chama aí de arte de um modo geral, eu utilizo como ferramenta pra estar nesse mundo. E é isso, cara. Muito bom estar aqui, poder trocar com vocês, né? Eu queria ouvir mais das meninas, Ione, também através da arte delas, né? Acho que a arte da gente fala bastante sobre a gente também. E aí? Quem que a gente chama para vir aqui apresentar a sua arte primeiro? Quem vai transbordar? Quem vai transbordar primeiro? Fran ou Dani? Vem a Fran, vem a Fran. Vem. Vamos por ordem de quem chegou primeiro na nossa vida poética. Bora lá. Eu vou compartilhar um texto que para vocês não é nenhuma novidade. Ele me acompanha quase como pedida. Quando eu não menciono ele, alguém menciona ele. Então eu vou compartilhar, porque ele é bonito demais, é gostoso demais. La Petite Morte. O arrepio que transcende a pele é o corpo que conta, que se comunica sem necessidade de compreensão. Quem tocou? Quem viu? Você ouviu? Eu percebi que você passou aqui quando o teu cheiro gritou meu nome, quando minha boca ficou com fome, quando meu desejo era bradar, me dome, me dome. Eu quero alimentar tua boca ávida de cada pedaço meu. Quero convencer meu corpo ateu da religiosidade desse amálgama. Sem qualquer etiqueta, sem educação, eu te peço, me come com a mão, me come de lamber os dedos, de salivar, me faça recitar gemidos em soneto, seja meu amuleto de pedra camaleoa. Em pé, teu corpo espelho me convida a dominar as fronteiras que eu já conheço por decor. E no fim de tudo, quando você diz teu, é em teus olhos que eu repouso os meus, entregue a tudo que o tempo fez. Abandono meu fôlego à própria sorte e experimento la petite morte, como se diz em francês. Eu sou suspeita pra falar, Ione, porque eu adoro esse texto. Adoro, né? E Fran vem toda descarada, assim, descaradinha, como se diz aqui na Bahia, né? E aí traz esse tom todo especial. Eu gosto muito de ler também, mas quando ela vem, tem esse tempero muito próprio, né? De quem produziu. E falar em artista da noite, quem é que vem trazer? Quem é que vem trazer um som maneiro pra gente, Ione? A Dani. E depois que você ouve a Fran recitando, você não tem mais coragem de recitar o poema dela, não. Exatamente. Exatamente. É que no caso a gente é ousada, a gente vai mesmo assim, na ousadia, né? Vem a Imagina, Dani. gente, é uma delícia ouvir vocês recitarem um poema meu. E é a delícia recitar, porque acho que é a coisa da taurina mesmo, né? Traz um negócio todo bem temperado, todo gostoso mesmo assim, a gente se sacia, né? Aí depois quer mais, quer de novo. É bom demais.
Oi, gente, de novo. Oi. Então, começar a escrever e a compor bem novinha, e não foi com nenhuma pretensão de mostrar nada a ninguém, nem de criar nada extraordinário. Mas por situações da vida, eu tenho uma memória muito frágil. Então eu esqueço tudo e sem descrição nenhuma. Então eu esqueço besteiras e eu esqueço os momentos mais incríveis que eu tive na vida também. Então, por conta de um encontro com minha mãe Oxum, eu fiquei em grande desassossego porque eu não queria esquecer tudo que eu sentia por ela, tudo que eu pensava dela, tudo que ela vivia em mim. Então, eu desesperada, por alguns meses, eu tentei criar essa música, eu não sabia tocar violão direito ainda, não tinha muito jeito com as palavras, mas sabia que queria escrever alguma coisa para que eu não esquecesse dela. Fiz esse relicário aqui. Demorei muito tempo para mostrar para alguém, morria de vergonha, mas vou tocar. A parte de chorar já era agora. Só faltou uma casa na praia, uma rede e a brisa do mar. Pô, velho, não fala não, que eu tô morrendo de saudade, ó. Eu tô perguntando aqui se já era hora de chorar. Eu não tava preparada pra esse. Eu não me Não preparei era. psicologicamente pra esse momento. É... Ajuda aí, tia Ione, que falta a palavra aqui. Eu estou tentando respirar, mas assim, Dani, me diz aí, assim, dentro dessa relação da letra e da melodia, nessa música aí, quem veio primeiro aí nesse processo? Porque, assim, tem músicas que eu escuto e eu consigo ver que veio primeiro a letra e aí depois nasceu a melodia. Essa aí eu não consigo identificar. Tá tão casado, tem uma imagem, a imagem é tão forte em mim, né? Que eu não consigo identificar aí o momento quem se encaixou em quem aí nesse processo. Então, Ione, eu nunca tinha escrito, não, mas como eu passei muito tempo querendo escrever alguma música para ela, e eu sabia, a única coisa que eu sabia é que eu queria que a música fosse no ritmo do gincá dela. Isso eu sabia, mas eu não tinha um arranjo ainda. E aí, num dia que eu estava dormindo no barracão, Milê, tudo escuro, só as velas acesas, começou a vir a música, tanto que eu acho que eu nem posso assinar essa música sozinha, porque eu não sei se foi eu sozinha que escrevi. Mas como tudo junto, é a única música minha que geralmente é tudo muito organizadinho comigo. Ou arranjo primeiro, depois a letra, tudo em sequência.
Mas essa foi tudo junto, então fiquei desesperadíssima de catei o primeiro papel que tinha, não tenho mais esse papel, infelizmente. E comecei a escrever e botava o acorde, fazia, diferenciava o arranjo, sem saber tocar direito, então eu ficava muito nervosa. Mas foi assim, foi tudo junto. Sem saber tocar direito, viu, Ione? É assim que a pessoa, sem saber tocar direito, compõe uma música como essa, viu? Você sentiu, né? É porque a gente percebe essa unidade de construção, melodia, arranjo e música dentro de um processo só. Né? A gente consegue ver essa imagem. A imagem foi construída no processo junto. A gente consegue identificar, Dani. Obrigada. Cara, lindo demais de ouvir. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar para Fran, como é que acontece o seu processo criativo, Fran? Geralmente tem uma identificação, assim, tem um padrão, geralmente acontece da mesma forma. Você consegue identificar o que é um gatilho ou não? Vem, conta pra gente um pouquinho do seu processo. É um processo rebelde. Que não tem uma linearidade, não. Às vezes ele vem pronto, e aí eu só faço transcrever, e tenho essa mesma sensação que Dani compartilhou, de que eu nem deveria assinar só, porque parece que ele foi só soprado no meu ouvido. Tem alguns que parece que você tem que amarrar, que vem uma palavra, depois vem outra, aí parece que você tem que pegar na marra, tirar na marra para sair, porque quer sair, mas é mais tímido, né? É uma relação muito do momento, né? Existem os momentos de caos criativo em que nada sai. A pandemia tem sido um período bem complicado de escrever, até porque muitas vezes, pelo menos é uma sensação muito particular, né? A angústia é tamanha que você se nega a colocar aquilo para fora, porque parece que vai machucar mais quando se tornar palpável, né? Mas o escrever, que deveria muitas vezes ser um alento, uma tranquilidade, também é um processo de sangrar. Então, pelo menos a escrita, para mim, ela é muito rebelde, inclusive comigo mesmo. Assim. É como se fosse uma entidade para além de mim, que às vezes está comigo, às vezes briga comigo, às vezes me desafia e às vezes fala, você não se governa. Cara, eu acho muito louco isso que você falou de... Eu pensei durante muito tempo sobre isso também, Fran, não sei, Ione, porque eu sempre tive essa sensação também, que era um lance meio que até quase que... Enfim, não vou usar o termo, mas que vinha algo assim, e aí saía. E depois eu olhava aquele texto pronto e falava assim, não fui eu que escrevi isso aqui, cara. Só que esse ano, né, de 2020, que passou revisitando esse processo de escrita e lendo coisas que eu escrevia anos atrás, muitas coisas começaram a fazer sentido agora, entendeu? E o caramba, meu subconsciente estava trocando essa ideia comigo lá atrás, velho. Já mandando umas paradas que eu não entendia. Era como se eu tivesse anunciando um idioma que eu ainda ia aprender a falar. Faz sentido? Conte aí pra mim, minha pro. Ione sempre tem uma explicação muito massa, mano. Aí eu fico enchendo o saco dela, fazendo perguntas o tempo todo. Faz muito sentido. Assim, tem vezes que eu escrevo algo e tem uma palavra que eu nunca usei na vida. Eu vou para o dicionário para ver se a palavra existe. Estou escrevendo alguma coisa, a palavra aparece e eu vou no dicionário para ver se ela existe. Onde foi que eu registrei essa palavra, eu não sei. Lá na frente, às vezes eu entendo, ou às vezes eu nem entendo. Outra pessoa que entende o que foi que eu escrevi, porque às vezes ele sai o processo, né? E Fran falou nisso, que às vezes a escrita, quando ela fica física, não é nem mais nossa, é do outro, o outro entende, e às vezes a gente afeta o outro dentro de um processo, né? Aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso. Da nossa escrita que afetou o outro, né? E que fez esse outro se aproximar da gente dentro dessa relação de identificação. Eu sei que a Fran tem uma história bacana para contar. E essa coisa de produzir, né, das coisas que vêm soprando no ouvido, se já teve algum momento que a gente já perdeu, porque teve vezes que eu estava dormindo e disse assim, não vou levantar, não.
não vou levantar e ela vai ficar perdida. E depois eu tentava lembrar, gente, não adiantava, ela já foi, ela já perdeu aquele momento. Ou eu resisti sopro de inspiração naquele momento, depois para voltar a imagem, eu não conseguia mais replicar essa imagem. Já aconteceu isso aí com vocês, dentro desse processo de construção? Comigo já. Às vezes você monta um texto na cabeça, ele tá incrível, assim, você fala, cara, que massa que isso aconteceu, que encontro gostoso, que flerte gostoso. Vou repetir ele algumas vezes para ele ficar gravado na minha cabeça, que já já eu escrevo. Ou amanhã eu escrevo. Faz aquele processo de decor rapidinho. Não, ficou gravado. No outro dia, aonde é que ele se esconde? Onde é que eu pus? Aonde é que eu coloquei este poema? Que ontem estava lindo, perfeitinho na cabeça e que a noite de sono apagou, né? E ao mesmo tempo já aconteceu o inverso, de eu me negar a escrever um poema. Tipo, eu não quero escrever, só sei que chega. Para mim deu de escrever sobre essa temática, sobre essa vivência, sobre essa experiência, eu não quero. E o poema fica martelando ali. Sabe? Ele acontecer repetidas vezes na tua cabeça de tal maneira que você só consegue ter paz quando você, enfim, se rende a colocar ele no papel. Aí é como realmente a satisfação e o alívio são imediatos, porque a partir do momento em que você escreveu, eu tenho essas duas experiências, pelo menos. Eu, ouvindo a Ione falar, eu fico dando risada aqui sozinha, lembrando das vezes que eu tava, tipo assim, na cozinha, que fui pegar água, e aí veio, né, somando um pouco do que vocês estão trazendo, que o Fran falou também, e aí vem o negócio e eu... Só que aí tem um processo meio Dory do Procurando Nemo aqui, e aí no caminho entre vir da cozinha e pegar o caderno e sentar para escrever... Eu já achei uma outra coisa, o gato mexeu comigo, sei lá, eu não lembrei mais o que eu tava fazendo ali na vida e foi embora. E aí depois eu lembrava, porra, eu tava indo escrever o negócio, só que agora eu já não sei mais o que é. Ô Dani, você escreve também, você escreve poema, escreve outras coisas, mas na música especificamente acontece isso também, tanto com a letra quanto... Com a letra eu imagino que sim, mas com melodia também? Tipo, de você pensar uma melodia e perder? Não acontece mais. Aconteceu uns 10 anos atrás, mas eu fiz um banco de arranjos. Então, toda vez que me vem a qualquer momento, eu sei que eu preciso fazer. Eu admiro muito essa soberania de Fran de chegar e falar, não vou escrever sobre isso, não vou falar. Eu chego nesse ponto, porque é um pouco... É um desassossego, né? Porque quando eu sinto a necessidade de escrever, eu começo a ficar... quase que em desequilíbrio, começo a suar frio, então eu não consigo prestar atenção em nada, então eu tenho que largar, nem que seja, tipo, pensei num arranjo, eu tenho que pegar o violão, fazer o arranjo e salvar, guardar no banco de arranjo, talvez não seja o momento da música, às vezes acontece, deixa ali, eu sei que ela vai acontecer em algum momento, a última que eu escrevi foi assim, com algumas semanas no banco de arranjo, eu sabia o que eu queria, mas não sabia ainda o que era e sabia que a hora dela estava chegando. E aí eu não perco, mas escrever poesia o tempo todo eu esqueço. Vem uma coisa, se eu não sentar e escrever, já foi, o vento levou. Cara, e é massa, né, Ione? Porque e que vocês estão falando é isso mesmo, cara. Eu sinto às vezes mesmo como se fosse alguém que chega e conta um segredo e se você não registrar ali... ele vai ficando distante, vai ecoando assim e tal, até que você não consegue escutar mais. Meio que, pra mim, é meio tipo que nem sonho, que quando você acaba de acordar, assim, você lembra muito nitidamente daquele sonho que você teve, e aí você fala, eu vou escrever sobre esse sonho, e ele vai sumindo assim mesmo, né? Gradualmente, é muito louco isso. Eu tenho certeza que os melhores poemas que eu poderia escrever são aqueles que eu não registrei, sabia? Eu tenho esse sentimento, tipo, os melhores, esse poema, até eu que tenho dificuldade de gostar dos negócios que eu escrevo e olhar e falar assim, porra, esse foi foda. Pode falar palavrão, não sei, já falei. Mas enfim,
Vamos, vamos ouvir um pouco mais de vocês. O que você acha, Ione? Quem que você chama agora para vir aqui trazer mais uma... Ou você mesmo, né, Ione? Você pode vir também, trazer. Vamos depois, vamos Tá. beber mais dessas fontes. Beleza, aí. lógico. Dani, chegue mais, chegue junto. Então, essa música aqui é a única música que eu fiz que não tem história nenhuma interessante. Não foi o que eu estava vivendo. Ellen me chamou para fazer o versaral. E eu só poderia tocar minhas músicas por questões de direitos autorais. Eu falei, Ellen, eu não tenho quase música nenhuma. Quer que você vai ficar 1 hora de versaral? Vou apresentar o quê? Aí ela, não, tranquilo, tranquilo, a gente apresenta o que você tem. Eu mortificada, eu falei, não, eu preciso escrever mais uma. E aí eu escrevi essa música. As pessoas perguntam o que foi que eu me inspirei. Nada, eu fiz uma cena na minha cabeça, arrumei a casa para entrar no clima e fiz uma cena desse encontro de 2 pessoas, mas é isso, é porque eu não queria passar vergonha no versaral. Me fala quando você pode me encontrar. Eu vou ficar quietinha, faz tão é te ouvir falar. Teu sonho, teu medo, segredo amaciante que tu usa na sua roupa. Fica bem à vontade que essa noite eu só quero olhar pra você. Fala quando você pode entrar. Eu vou chegar mais cedo, a graça da noite é te ver chegar, então sem pressa. Artista da noite, eu vim pra aprender, tudo em você me interessa. E hoje eu só vim olhar pra você. Dani, você tem que falar para a gente respirar um pouquinho, né? Assim, respira um pouquinho para a gente, né? Ingerir aí o processo. Fran, traz aí para a gente, já que a gente está sem respirar, a gente continua aí nesse processo aí. Eu já larguei mão aqui, velho. Só vai. Pronto. Vou compartilhar com vocês uma um pouquinho mais antiga. Deixa eu puxar aqui para ficar mais pertinho. Mais um passo. 2 para lá, 2 para cá. Logo você que ama dançar, aceita meu passo torto. Pode me conduzir. Eu tento não tropeçar. Roda comigo. O rio é vermelho da explosão de nós. Corre. Eu corro junto. O salão é pouco.
A vida é pouca para dançar com você. Fecha os olhos, eu te seguro, e se caímos, caímos juntas, sentadas no banco da rua Lagoinhas, passeando por outros cômodos, e outras histórias, que poderiam ser minhas, suas, ou de nós duas mesmo. Me faz perder o voo para voar com você, na possibilidade do primeiro olhar. E se o frio bater, você experimenta minha blusa. Aquela que você vai adorar usar todas as vezes que quiser meu cheiro no teu corpo, o dia todo. Deita no meu colo, já deitei no teu uma infinidade de vezes, reais e imaginárias. Comemoro o feriado. A gente passeia pelas frestas do dia, inventamos faróis e pôr do sol, como se fôssemos senhoras do tempo. Paramos o ponteiro para a dança não acabar. Foge comigo para um mundo que ainda vamos inventar, com casas doces e caminhos de massa, paralelepípedos com nome de santo e um realismo fantástico e extraordinário. Podemos brigar em inglês, fazer as pazes em espanhol. Eu continuo escrevendo minhas besteiras para você em português. Só não mando o áudio delas. A voz é sonsa, segundo você. Muda meu vocabulário. Me ajuda a entender as letras de Chico. Viaja comigo nas de Caetano. Faz amor comigo ouvindo o céu. Eu invento o amor. Que é para que possamos acordar, sem malas feitas e despedidas, onde eu possa repousar meu olhar no teu, te preparar o café, ouvindo você reclamar da vida, me pedindo uma massagem e te sentir querendo ficar. Esse é o nosso compasso. E é como teu passo. E é com o teu passo que eu quero andar, me perder, te ver no final de tudo, te sorrir meu sorriso mais pilantra e propor. Bora recomeçar? Então, Fran Santana aqui presente, viu? Não é toda vez que a gente vê. Na verdade, a minha experiência em ver um artista falando do seu texto ou cantando uma música e se emocionar com a imagem que produziu, você é a segunda pessoa que eu vejo isso. Eu lembro que a primeira pessoa me disse, agora me dei conta da imagem que eu produzi nesse texto. E assim, eu lembrei dessa pessoa agora, quando você, né, se debulhou em lágrimas diante das imagens que com certeza passou aí pela sua cabeça, que você deve ter viajado aí na construção da imagem poética. Poesia melhor aí não há. Eu tenho um poeta, eu tenho uma poesia para a imagem, porque o seu texto me despertou várias imagens, e tem Fran Santana lendo o próprio texto e se emocionando com a construção que foi feita em cada verso, em cada linha que foi colocada aí. Gratidão, viu, Fran, que não é todo mundo que tem esse processo de escrita e consegue transbordar tanto que na sua leitura você leu imagens aí que fez você se emocionar e emocionar a gente também. Gratidão, tá? E aí, tia Ellen, vamos? Rapaz, então, eu tô aqui aproveitando cada segundo para poder tentar me recompor, né? Mas essa altura do campeonato, minha gente que porventura está nos assistindo nesse momento, já não tem como controlar, porque aqui a gente não tá fazendo de conta, entendeu? Aqui o negócio é de verdade, é real, oficial. Me emocionei profundamente aqui e tem um lance muito louco, né? Que assim, eu não sei exatamente o que é. E não é nem isso, né? A pessoa tá ali no momento, eu não sei exatamente o que é, qual foi a história, qual foi a pessoa, qual foi a lembrança, não tem como saber porque é uma experiência particular, né? Ou mesmo que você tivesse contado, compartilhado a respeito dela. Mas a emoção, ela
ela transcende, cara, a palavra. Sei lá se eu tô viajando muito, gente. Eu sou viajada. Entro num estado de conexão com aquela emoção, tipo, em explosão, assim, sabe? E vai reverberando lá de cá também. E o negócio vai acontecendo aqui dentro, vai dando aquele comichão, aquela queimação e tal. E eu fico meio dopada, assim, sabe? E aí a gente falando sobre esses processos de escrita, né? Eu não... O Fran falou de rebeldia. Eu também não consigo identificar um padrão, assim, muito que acontece. Geralmente só vai fazer sentido pra mim o que eu escrevo depois. É difícil fazer sentido na hora, assim. Às vezes eu entendo por que eu escrevi, mas fazer sentido real só depois de um tempo, né? E a gente falando de pandemia, vários desses textos, eles foram embora, seja porque eu não quis escrever na hora, me recusei, seja porque eu me esqueci o que eu estava fazendo no momento e perdi, seja porque eu falei, pô, eu não vou levantar agora, por vários motivos, vários deles foram embora. E de repente vem uns lances assim que é quase como que um soco, sabe? Assim, não tem como você não reagir, não tem como você ficar inerte ali, né? Tipo, não tem como. E veio esse texto que eu inclusive compartilhei com minha amiga Daniela Sampaio. E aí eu vou falar aqui para vocês, com sua licença. Eu queria que não fosse o caos rolando, para não deixar semente morrer, nem perder de plantar pé de poesia. Queria que não fosse a febre, a conta, a agonia, a água que acaba e não sobe, os preços que sobem e não descem. Queria que fosse tempo de espaço para contemplação. Que o espaço não fosse tão largo onde faz falta, tão apertado onde necessário. Que negligência não rimasse com ciência em posição de oposição. Que manter a saúde mental não custasse parte dela. Que sacrifícios descomunais ainda tivessem grandes efeitos. Que as dores não fossem aumentadas pelos anestesiados. Eu queria esbarrar nas alegrias que são maiores que nossa pequeneza e insensatez. E olhar para elas sem pressa. E que elas pudessem ver meu sorriso ocultado também por um pedaço de pano. Eu queria, ser possível, não precisar iludir a esperança de dias melhores e abraçar gentilmente as flores vivas nos canteiros que estão do lado de fora. Eu queria rir com a leveza dos dias, sem tanto peso para mantê-las. Que a doença fosse só caminho de cura e não a incerteza de outro dia incerto. Eu nunca conheci o normal. Nem o novo, nem o velho. E essas páginas recém-impressas e já mofadas, que embora previstas, superam expectativas das vidas ocupadas pelos filtros, checklists, meetings, calls, trips e happy hours. Do retrato matemático de números crescentes, de ossos e mais ossos e mais ossos ao infinito e além, do ano que passou, do que chegou, dos que virão, eu queria respirar fundo e sem dor, e não precisar seguir atropelando a existência, não seguir perdendo os prazos, os passos, pela urgência de cada minuto, onde há tanta prioridade. Caminhar com olhos de novidade por essas trilhas. Abrir mão do pessimismo que pega transporte lotado e já nem liga, nem celebra a promoção, que já nem atende o chamado à comoção, que já não sente, sedado, com sede de um futuro sepultado coletivamente. E aí eu compartilhei com Dan, e foi muito louco, porque ela me respondeu escrevendo outro texto, outro poema. E eu queria chamar a Daniela para compartilhar esse texto também. Nesse dia, nessa noite, ela falava e falava e falava como se um tsunami de panelas de pressão em brasa.
E a gente estava muito triste, a gente estava muito machucada, muito doída por tudo fora e dentro da gente. Então ela descreveu quase como um faqueiro. E aí eu respondi para ela. Esse aqui, o nome é Procelária. E como ela é água, Procelária significa uma tempestade em alto mar. Você escreve como quem chora sem fazer barulho, de modo que de costas não há como saber que chora, mas se vira e olha nos seus olhos, imediatamente se percebe que você não chora, você queima por dentro. E aí não tem de se perguntar, você tá bem? Tem de se gritar, incêndio. E junto a isso, quando a gente terminou, Ellen falou, a gente ainda muito chateado, eu queria que isso virasse uma música, para a gente poder botar isso para fora, para a gente poder... E eu falei, tá bom. E aí eu fiz uma música. Ela me chamou pra um sonho bom, onde se aposta sem perder. Eu lhe perguntei qual é o sonho bom, ela achar melhor eu não saber. Ela me chamou pra um sonho bom, onde se compete sem perder. Eu lhe perguntei qual é o sonho bom, ela achar melhor eu saber. Mas esse sonho é um sonho bom, porque tá demorando a amanhecer. Ela falou, esse é o sonho bom, o rio do silêncio de esquecer. Socorre, Ione, socorre. Estou aqui pensando, matutando. É assim, ó, vocês, nessa produção, me fez refletir em algumas coisas. Dentro desse processo da arte, na pandemia, e o quanto a arte se faz necessário, que assim, tudo parou, mas foi a arte que salvou. Quantas lives tivemos de artistas nesse processo? Infelizmente, muitos desses artistas não conseguiram adquirir patrocínio para manter uma live, para fazer uma live. E a gente tem outras discussões sobre a questão da arte, né? Além disso, tem a questão que me incomoda hoje, que é a questão do positivismo que a gente vê nas redes sociais. Todo mundo está feliz o tempo todo. Fotos de vários lugares bem bacana, todo mundo quer mostrar relativamente uma felicidade. E quando a gente depara com o processo de pandemia dessa relação de necessidade de isolamento, da falta do toque, da falta do olho no olho, a gente percebe que a gente é ser humano. E que esse ser humano, para se construir em determinadas situações, ele precisa de um monte de coisa.
inclusive sentir tristeza. Para eu saber que aquilo é felicidade, para eu saber identificar que aquilo é alegria, eu preciso passar por um processo para que eu diga que aquele foi o meu momento. Aquela foi a minha situação vivida, aquela foi a minha experiência que me constrói enquanto hoje. Aí eu lembrei de um texto. Arremesso-me na vida e bebo sangue. A humanidade é uma carnificina amarrotada de hipócritas. O homem é um ser líquido, que escorre entre meus dedos. Não consigo segurar a sua essência. Discrepância humana é desejar a felicidade e prendê-la em uma gaiola. É dizer, seja livre, e cortar-lhe as asas. É mentir até mesmo na sua própria verdade. E aí eu queria que a gente conversasse mais aí como é que estamos lidando com esse processo de humanidade. Todo mundo agora fala, né, que a gente tem que ser humano, esse processo de humanidade e essa relação da criação e dessa relação de se ver dentro do mundo. Quase um Drummond aqui a gente vai ser, né? Eu maior do que o mundo, eu igual ao mundo, eu menor do que o mundo. E aí, Fran? Gente, para mim é um punhado de sentimentos se digladiando, né? Ao passo que eu entendo a importância da expressão das vulnerabilidades e da importância do compartilhamento dessas vulnerabilidades dentro do isolamento para alguns, dentro da angústia da exposição para outros, a gente também às vezes sente que colocar no papel e colocar essas palavras para caminhar, às vezes é poder colocar mais dor num mundo já cheio de dor. Então aí, pelo menos o meu processo criativo, ele fica nessa briga. Escreve porque é importante, compartilha porque é importante, e do outro lado, tipo, porra, você vai escrever de novo, mais sofrimento para as pessoas que já estão sofrendo, né? Eu acho, obviamente, que as redes, elas são um espaço de camuflar, né? A gente utiliza máscaras nas redes muito antes de ter que usar as máscaras nas ruas. E a gente camufla dor, a gente traz para as redes as coisas que a gente projeta, que a gente gostaria de ser, né? Eu não, eu sofro todo dia, dói, sangra, e aí às vezes que eu me permita escrever. Acho que já deu para perceber um pouco no discurso que eu teimo muito com a escrita, né? Porque às vezes eu falo, não vou escrever. Quando o texto rasga e precisa sair, aí ele sai com um poder visceral que machuca, mas eu entendo, através de muita insistência, que é importante deixar sair. Eu vou compartilhar com vocês 2 produções, são pequenas, por isso vou me dar o direito de compartilhar 2, eu acho importante associar as 2, mas foram 2 produções muito importantes durante esse período de pandemia, que expressam a dor, a indignação, né? E para colocar um contexto de recorte para as pessoas poderem entender de onde é que eu escrevo, né? Eu sou psicóloga, eu não sei o que é quarentena, eu trabalhei esse período todo, saí esse período todo, desde março do ano passado, a vida só mudou para mim de os meus lazeres. Eu perdi a possibilidade de sair, eu perdi a possibilidade de me envolver com as pessoas, encontrar as pessoas que eu gosto, poder estar nos bares, né, a leveza. Mas as obrigações, elas continuam fazendo parte da minha vida. Eu saio todo dia, cumpro minha carga horária, encaro o ônibus. E aí é desse lugar, então, que Fran escreve quando ela escreve que você acorda, tenta se lembrar do pesadelo, tenta esquecer o pesadelo, corre para não perder o primeiro ônibus que te atrasa para pegar o segundo, corre para não tomar chuva com medo dos resfriados, da imunidade, da coriza, do Covid, entra no coletivo. Não toque em nada, é a voz imperativa que assombra a tua cabeça.
Você sabe que qualquer toque é letal. Senta, higieniza as mãos com álcool, cheiro álcool, olfato ok, ufa. Chega no trabalho, as ruas vazias, lockdown chamaram. Eu ainda nem sei o que significa quarentena em português, quanto mais esses estrangeirismos. Fique em casa. Eu bem sei da teimosia que me acompanha, mas essa ordem eu juro que eu queria obedecer. Higieniza as mãos, lava o rosto, cheira o álcool de novo, seu novo hábito. Respira o dia que te espera. Cuida das pessoas, orienta, atende, escuta, acolhe. Amigo cobrando resposta da mensagem no celular, alguém marcando em mais um sorteio no Instagram, mãe liga, você não se lembra, que já tem quase 2 anos desde a última vez que você a viu. Segura as lágrimas, autoatendimento, atende o telefone, media conflito, passa do horário mais uma vez, muito trabalho. Ponto vazio, assalto, não sabe se entrega o celular, a carteira, a mochila. É preciso um manual de protocolo para o assalto. Como os dos protocolos de saúde. O ônibus passou, deu tempo de correr. Dessa vez, ainda com a carteira, o celular e a mochila. Amanhã você promete não sair mais tarde, mas sabe que nunca cumpre. Volta cansada, pensa no beijo, nem se lembra a última vez. O toque é tão vilão que mal se recorda de quando era bom tocar, sentir, arrepiar. Chega em casa, tira o sapato na porta, a roupa em outro lugar separado, corre para o banho. Tanta coisa para resolver, ignora o celular, é tanta obrigação. Pensa em sua saúde mental, mas não tem grana para terapia. Pensa no exercício, peso, mas é tudo tão fodido que acaba comendo um pouco mais, prefere o automático do que o manual. Evita o choro, é tanta solidão que a gente cansa de encarar. Cada dia leva de você o que você tinha de melhor. O que você faz é se manter vivo para encarar outro dia assim. E agora, José, que amanhã seja outro dia. Vou juntar essa, então, com a segunda produção que eu escrevi, que me amarra um pouco nesse processo de reflexão. O que estará do mesmo jeito quando tudo isso passar? A chuva faz tremer as paredes e as ausências preenchem outro lugar. Alguns contam tempo para o beijo, outros contam os grãos para se alimentar. Alguns sufocam na economia das palavras, outros não tiveram tempo de falar. Alguns trocam promessas e mensagens, outros mal veem a dor chegar. Se tudo isso começasse hoje, se tudo isso acabasse hoje, onde você escolheria estar? Diga tudo o que precisa dizer. Amanhã já não é. Pois bem, Fran, a gente está num período difícil, né? Esse período pandêmico. Na verdade, um ano de isolamento social, um ano nesse processo, um ano a gente brigando com algumas concepções que vão de encontro à ciência, que vão de encontro ao processo de vida, e que a gente precisa refletir esse processo de vida, sobre essa importância de vida. Acho que tudo que a gente precisa discutir. Todas as dores, elas precisam ser discutidas, e todas as alegrias também precisam ser discutidas. Mas eu só reconheço a alegria se eu discuto e passo pela dor, e a gente precisa discutir sobre ela. Que você até tem mais propriedade para falar disso. As pessoas passaram muito tempo negando as suas dores. Nessa negação de dores, passaram por muito tempo olhando a profissão da psicologia como um tabu dentro desse processo, né? De não se conhecer, porque você termina entrando no processo de autoconhecimento. A psicologia, ela promove isso. E talvez a gente se revirar, se cavucar, às vezes dói. E graças a gente tem a arte para fazer, escavar aí esse processo e a gente parir
elementos que possa acalmar um pouco a alma. E aí eu lembrei de uma poesia que diz assim: estou grávida. Minha gestação demorou exatamente 1h20. Pariversos que sangram. Cada gota de sangue transformou-se em palavras. Meu verbo é poesia, rasgada, desnudada, inacabada. O que sinto, escrevo. Danço, bebo. Estou embriagada de mim mesma e das histórias passadas. Me perdi no tempo, mas agora estou de volta. Vivo um pós-parto lírico. Minha alma pede para ser degustada. Rapaz, nem vesti meu colete à prova de bala hoje. Meu colete à prova de poesia. Já tem tempo que a gente se encontra, né? E eu não me acostumo. E eu acho bom. Eu acho bom que a gente esteja aqui agora. Não apesar de tudo, não pelo menos tem isso, mas só bom. Ao mesmo tempo que tem tudo de ruim que está acontecendo, só bom que tenha isso aqui, que exista isso aqui. E que a gente consiga fazer. Eu acho muito incrível, na real. Eu fico ouvindo vocês e falo, caralho, velho. E a gente tá junto, ó, que massa. Que bom que eu tenho vocês e que bom que a gente se encontrou e se atravessou. Puxando isso que você falou, né, Ione? Eu entendo até a coisa de você negar uma situação muito difícil, porque é insustentável, porque é insuportável encarar a realidade. O lance é quando entra nesse processo coletivo e quando isso significa você ser responsável de algum modo por ceifar outras vidas também, ou porque outras vidas sejam ceifadas, né? Isso é muito louco. Acho que vai demorar tempo para que a gente consiga mensurar e entender tudo o que está acontecendo nas mais diversas áreas da vida e da existência humana e social nesse período que a gente está vivendo, né? E tem esse lance de quem não quer ouvir e dizer de repente, Fran, que você não tem que escrever mais um texto que doa porque o mundo já está cheio de sofrimento. A gente faz o que então? A gente finge que está tudo bem? Eu já ouvi coisas do tipo em outros momentos, assim, a gente precisa escrever sobre outras coisas também, né? Precisa falar de outras formas, precisa se expressar de outras formas. Tem outros assuntos para se falar. E aí eu costumo responder que cada um escolhe as suas batalhas, né? Tudo bem. Tem outros assuntos para se falar, tem outras pessoas para falarem sobre os outros assuntos também. Tá tudo bem. A gente precisa falar sobre o que a gente precisa falar. E acho que o peso de guardar, de segurar, de não compartilhar é muito maior, não vale a pena. Isso aqui tudo passa muito rápido, né? A gente sabe agora mais do que nunca como é assim. Porque a gente está vendo o tempo todo, né? Então, seja como for, Ione trouxe as lives, trouxe as movimentações, várias que aconteceram e têm acontecido, e essa que a gente está fazendo aqui agora, né, à distância, online, né, nesse modelo. E é só que bom que isso existe, que bom que vocês existem e que bom que a gente está aqui. A dor, ela é nossa também. Então, quando alguém fala ser humano, né? Ser humano é tudo isso. O mais terrível, toda essa escrotidão que a gente está vendo é ser humano também. Essa pessoa não é humana, tão humana que ela está fazendo isso, né? Porque a gente é capaz do mais terrível e do mais incrível também. E tudo coexistindo, né? E ter que encarar isso talvez bota a gente em choque, ou geral em choque mais do que antes, porque não tem para onde correr. Você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, você vai correr para uma rede, você vai botar um filtro, ou seja o que for, mas você vai se deparar com a realidade. Não tem para onde correr. No contexto que a gente está vivendo, não tem como você se esconder do que está acontecendo. Você pode estar em casa, pode estar guardado, você pode não ver notícia, uma hora vai chegar. E você não vai ter como fugir ou fingir que não está acontecendo. Então, esse processo de tomada de consciência e da gente se apropriar do que está acontecendo e passar por isso também através da arte. Eu trago aquela frase que a gente até falou sobre isso em um dos episódios, né?
Mas Boal diz, tem uma frase que ele diz que ele admira. Eu admiro muito quem dedica a sua vida à arte, mas eu admiro ainda mais quem dedica a sua arte à vida. É uma parada dessa e é muito isso, né? Acho que aqui a gente tem isso em comum. Tipo, ninguém falou assim, ah, vou ser artista, porque acho bonito. Vou escrever porque acho legal, né? Se confunde com a nossa existência, se confunde com como foi aprender a escrever, como o Fran já contou, como foi a relação com a leitura, com a solidão, com o violão, né, Dani? Dani, quer falar um pouco sobre isso, Dan? Como é que foi que você começou a tocar? Conta pra gente, que isso tem a ver com isso também. Como foi que você começou a tocar? Como é a sua relação com o violão, com a música e tal? Minha relação com o violão. Eu aprendi a tocar sozinha, porque eu ficava longos períodos sozinha. Então, comecei a tentar fazer alguma coisa, vi uns vídeos, na época não tinha tanto, tentava mimicar a posição da mão no violão. E a música sempre foi muito importante para mim, porque eu consigo me acalmar tocando com o meu violão, meu amor, meu Martinho. E quando nada funciona, isso funciona. Então, quando eu vou tocando, eu consigo, de alguma forma, meu corpo entra no ritmo da música e da minha voz. E eu consigo me acalmar. Então, é o meu Tilenol. Incrível, cara. Você tinha quantos anos quando você começou, você lembra? Acho que 12 anos. Vou fazer 26. Alguém sabe matemática? 14 anos, eu acho. Todo mundo de humanas, muito de humanas aqui. Fazer que nem meus alunos. Sou de humanas, professora. A professora de matemática, o professor de física quer que eu tire nota boa, mas eu sou de humanas. Eu sou dessas. Então, Dani, as contas a gente deixa para depois, a gente não precisa revelar esse processo, e aí a gente precisa ouvir a sua voz. Tá bom. Essa música aqui é muito especial, é um presente, e eu fiz para uma amiguinha minha, e nas nossas conversas, a gente tem uma ligação muito forte com o mar e com a praia. E antes de começar a situação que a gente está vivendo, eu estava vagarosamente ensinando ela a mergulhar. E eu sei que viver no e se, no mundo de utopias e no mundos paralelos, às vezes é um pouco enlouquecedor, mas de vez em quando a gente conversa como seria se a gente tivesse conhecido mais cedo na vida. E eu falei que com certeza ela já teria aprendido a mergulhar. Então eu fiz essa música para ela, dei de presente, que é assim que eu nos imagino, se a gente tivesse conhecido quando fosse pitiquinha. A onda que te molha é a onda que te dá vida. Você canta bonitinho, lembra o canto da tua mãe. Menina, é brisa a forma de você dançar, sacudindo os pés na areia, lindo, filha e sereia, um dia baixinho se encontrar. Tua água doce, oce, 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 cheia de sal. Tua
baixinho. Respira. Você consegue mergulhar. Sei que isso te assusta, mas a sua mãe é justa. Um dia com ela você vai dançar. Então, a amiga da Dani, para quem ela fez essa música, não sabe reagir até o dia de hoje. O tamanho do que significa alguém escrever uma música pra ela, no caso, né? Que é essa amiga de Dani que eu conheço por acaso. E é isso, gente. Eu fico até assim, eu falo, oh, meu Deus. Como é que faz? Eu dou o quê? Um pedaço de mar para você de presente? Será que paga? Mas essa troca é muito rica. E é isso, gente. A coisa Não tem o que falar. A gente inventa palavra para descrever umas paradas, mas na verdade tem coisa que não cabe em palavra, né? Tem coisa que não tem como a gente traduzir. A gente só é, né? Só sente. E que especial isso e esse momento. Eu quero saber quem é que vai vir. A gente dá uma descida. Quem é que vai subir um pouquinho agora? Quem é que vai trazer mais uma oferenda aqui nessa nossa encruzilhada artística de hoje? Quem é que você chama? Quem é que você convoca? Minha pró, minha parceirione, quem é que você convoca? Deixa eu só falar uma coisa. A imagem o universo sempre tão conspira tanto que aqui está desaguando em chuva. Axé! Está desaguando aqui em chuva. Não água é à toa. Vida. Pois. Quando você falou aí da questão do agradecimento e que fica sem palavras, eu lembrei de uma situação. Um colega estava assistindo um espetáculo de dança e acabou o espetáculo e ele ficou mais ou menos uns 5 minutos ainda sentado. Todo mundo saiu e ainda ficou lá uns 5 minutos sentado. E ele não conseguiu, e assim, não só ele, mas como o restante da plateia, não bateu palma. E a gente tem essa coisa, né, do bater palma da nossa cultura, do que aquilo que é bom, a gente bate palma para dizer, e às vezes até o mesmo artista fica esperando o bater palma, né? E aí depois foi procurar saber por que as pessoas não bateram palma, porque aquilo afetou tanto dentro do aspecto da arte, dentro do processo artístico, tanto que as palmas elas não veio e o silêncio que foi o processo de agradecimento. Então, o silêncio é um processo de agradecimento. Então, não ter palavras para agradecer é muito mais profundo do que o bater palmas, que é transmitido. E assim, acabou, então a gente bate palmas, que é muito mais... Muitas vezes é dentro de um processo automático, né? Eu vejo isso muito no barzinho, que me incomoda. O artista está lá cantando, fez um repertório muito bacana, as pessoas não estão nem ouvindo o que está sendo cantado, a não ser para levantar a mão, toca mais uma, não sei das quantas. E depois, quando o artista termina, bate palma e depois volta a sua conversa, nem ingeriu o que foi exibido, o que foi mostrado. Eu vou puxar o seu gancho antes de você chamar a Fran, porque a Ione trouxe aqui pra gente, esse é o momento em que eu falo para quem está nos assistindo diretamente, vamos lá, estão me vendo aí? A Fran e a Dani ainda, o episódio que ela participa ainda vai ser exibido, né? A gente está com o Versaral toda quinta-feira, às 7 da noite, na Rádio Craibeira Web. É craibeira.com, ou então você baixa o aplicativo Radiosnet, procura lá Craibeira, e aí toda quinta-feira, às 7 da noite, a gente tem um programa Versaral inédito sendo exibido pela rádio. Depois, esses episódios são disponibilizados no formato de podcast, aí você pode ouvir pelo Spotify, enfim, Google Podcasts, Apple Podcasts, você escolhe a sua plataforma favorita. O episódio de Fran, o episódio de número 6, já está disponível, e o de Fran ainda vai ser exibido, o de Dani ainda vai ser exibido na rádio, então acompanhe para você poder
para vocês poderem ter mais contato também com a história delas, com a arte delas, elas falando mais a esse respeito. E os assuntos que a gente está tratando aqui, muitas coisas a gente já falou em episódios anteriores que já estão disponíveis ou que estão por vir, né? Então, por exemplo, o que Ione fala agora da questão do barzinho, a gente trocou um pouco dessa ideia também com a nossa convidada dessa semana, que é a cantora e compositora Karen Mendes. Então, quinta-feira, 7 da noite. E agora sim eu devolvo a palavra para a Ione fazer essa chamada. Você ia chamar a Fran para vir celebrar a gente com o texto? Sim, com certeza, chamar a Fran, mas já que você lembrou do Versaral, então a gente está combinado às 7 da noite, todas as quintas-feiras, eu e Ione Carla, e ela, Ellen Rodrigues, porque isso é a máxima da gente, eu adoro falar isso. Fran, pode, fique à vontade, a casa é sua. Eu trouxe um também mais levezinho aí para a gente também fazer esse carinhozinho, trocar esse afeto aí, tá bom? Hoje eu roubei um poema para você. Ontem também. Talvez eu seja cardíaca, mas eu confesso que é mais forte. Quando eu vejo um poema que cabe em você, que serve certinho, eu já pego logo, enfio no bolso e escondo até chegar em casa. Não sei se você gosta, nunca soube que eram todos roubados, mas cada sorriso seu, depois de vesti-los, de se olhar no espelho, de se enamorar toda do verso novo, eu roubo mesmo. Roubo quantos forem necessários. Roubo o verso do dia, da noite, do céu. Roubo o verso do camelô, do jornaleiro, do bêbado, do passo torto. Da velhinha na fila do pão. Na cara amarrada do vizinho rabugento. Eu vou pegando tudo, costurando os retalhos e pronto. Toda a beleza e sutileza do meu dia. Roubo em você. E não haveria de não caber. Olho o dia todo, com o olhar perdido, buscando mesmo te encontrar. Em tudo. Ei, olha o que eu achei. Eu encontrei ali na esquina. Parece que ticado. Quer pra você? A gente quer. A gente quer sim. Quero, sim. Esse poema eu levei para a sala de aula, lembra, Fran? Eu lembrei para a sala de aula, para os meus alunos. Foi assim, para vocês se situarem aí. É isso que eu ia pedir, para você contar para a gente como é que foi esse processo. A gente estava dando aula de interpretação de texto e exatamente estava trabalhando com poesia e canção. Aí eu pedi a 3 artistas, a Fran Santana, manda os diplomados que tem o episódio com a Carol Dantas, escutem também, tá? E o Fabrício Barreto. Então, eles cantaram, os meninos cantaram as músicas, a Fran recitou a poesia, e eu não disse que pertencia a eles, apenas passei, e aí eles começaram a interpretar, e foram várias interpretações. E aí, no final, tem eles explicando como foi esse processo, para eles identificarem essa relação de interpretação de texto solto, e o texto com um enunciado, que é um processo completamente diferente de reconhecimento da banca a qual a gente está sendo avaliado. E aí foi bacana o processo, e aí ela falou e eu lembrei da aula, que foi uma aula muito bacana, gratidão. Maravilha, a gente a palavra que eu adoro que Fran diga, atravessamento, a gente se atravessando de diversas formas aí, isso é muito massa, cara. Expandindo sempre, sempre, sempre mais. Eu digo o seguinte, em essência, eu queria escrever um poema leve. Não, eu queria escrever um poema que levasse, que lavasse toda a dor, necessidade de lutar pela manutenção da existência. Ser sutil eu não queria, nem sucinta, que jamais me caberia ser breve, quando ser diferente é sinônimo de não caber na minúscula cela da hipocrisia, fazendo um gancho também com o texto que minha parceira Ione trouxe há pouco. E aí? Tô aqui remexida, não sei como é que eu vou conseguir dormir, viu? Toda inquieta com o que a gente encontrou, com o que a gente chacoalhou aqui até agora. Eu queria pedir uma música. Eu queria.
Eu acho que todo mundo queria pedir uma música também, não era? Era? Venha de lá. Então, gente, o estoque de música felizinho eu meio que já esgotei. Mas eu tenho essa aqui, que foi a última que eu compus. E eu falei do banco de arranjos. Foi aqui o arranjo que demorou mais tempo. Estava feito há semanas. E eu sabia o que eu queria com ela. Muito claramente eu queria fazer uma canção de niná. E só que não era o momento ainda. Eu tinha que entender sobre o que ela estava pedindo para ser. E aí, recentemente, nessa semana, seria o aniversário da minha avó. E como as coisas se deram, ela foi uma guerreira, mas ela estava sofrendo muito. E eu estava lidando com duas verdades muito soberanas e muito fortes dentro de mim, que eu queria que ela parasse de sofrer, eu queria que ela descansasse, mas eu também não queria perder ela, me sentindo muito egoísta. E eu fiz essa música para ela, falando sobre isso. Quando eu era menor, ela me cantava uma música de niná que falava de um sabiá voando e de uma menina esperando que ele voltasse. E ela, por ser o meu sabiá, eu fiz uma outra canção de niná para ela. Voa, 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 sabiá. Logo, logo, logo vai passar. Voa, 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 sabiá. Logo, logo, logo vai passar. Fica, 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 sabiá. Só mais um minuto pra brincar. Fica, 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 sabiá. Te convidei pra merendar. Voa, 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 sabiá. Se você não for, eu vou chorar. Fica, 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 sabiá. Se você não fica, eu vou chorar. Fica, 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 sabiá. Mesmo sendo hora de voar. Voa, 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 sabiá. Que chegou a hora de voar. Linda de acolher a gente demais da conta. Que faz conexão, né? Com quem foi, com quem veio. Venha, Fran. Venha fazer esse carinho bom na gente também. Eu gosto de carrosséis. Gosto da forma como se percebe o mundo de maneira cíclica, de como cada volta me faz ver outra cena, e mais outra, um mundo novo a cada partícula de volta.
Eu gosto de carrosséis. Não é evidente? Eu, que sempre busco novidade, fico perplexa com o mundo mudando ao seu redor. A luz muda, eu sinto o cheiro da pipoca, depois o cheiro do chocolate. Eu vou sentindo o vento, o cheiro passa, o vento muda. Você mudou. Tantas e tantas vezes que meu carrossel parecia ir mais rápido. Em algumas voltas você não estava ali, em outras você simplesmente surgia. As mais bonitas foram quando você subiu comigo. Rodamos em nosso próprio eixo e nos enxergamos tanto na tontura de um momento insano de mundo rodando em nós. Eu gosto de você. Eu gosto. Eu já gostei de muita gente, eu sei, mas eu gosto de você. Gosto da maneira ingênua com que me olha, com teus olhos de curiosidade e condição. Da maneira como desdenha do meu carrossel, mas sobe nele, sem dar o braço a torcer. Você é vento de inconstância. Eu não sou das frequentes, eu sei, mas sentadinha aqui, eu só fico vendo você, esperando a próxima volta, o próximo olhar, a próxima tontura. Qualquer hora eu pulo, desço, paro de esperar, a gente para, fica olhando o carrossel daqui, vira redor, vai ser você duvida? Então me desafia, me chama. Ela dá o nome de novo e de novo. Coisa boa, gente, demais da conta. Pensando sobre tudo isso, talvez o que me inquiete em alguns momentos seja também. É muito conflitante isso, porque eu tenho meio que. Eu criança desmontava as coisas porque eu queria ver como era por dentro. E aí, claro que várias coisas não voltavam a funcionar depois que eu não conseguia montar de novo. Mas eu gosto desse movimento de olhar por dentro. Só que não dá pra ver tudo, né? Não dá pra ver a maior parte das coisas, eu acho. Que perto do que há pra se saber, a gente sabe muito pouco, né? E talvez o que me inquiete em alguns momentos seja isso. A gente olhar uma situação que não vai fazer sentido. Talvez nunca. E a gente vai tentando dar nome, vai tentando encaixar na nossa caixa de compreensão, vai tentando etiquetar e botar na prateleira para conseguir desobstruir o caminho e seguir, né? E não ficar ali estagnado, não ficar ali parado. E nessa dança entre a gente não se entregar completamente e desistir de tudo, e não ser também essa figura que não quer ouvir falar sobre o que é dor e que é real, e querer achar um lado positivo nessa situação e romantizar coisas tão terríveis e tantas dores, ao invés de olhar e falar, não, é só dor. É dor mesmo, não é outra coisa, é dor. Né? Olha para ela. E não se deixar esquecer também de como é ter essa esperança besta às vezes, né? De acordar um dia e dizer que amanhã seja outro dia. Será que amanhã vai ser diferente? A gente está olhando e está vendo que tudo indica que vai ser um tempo e outro, e outro, e outro, e outro. Muito chão ainda para andar dentro do que a gente está vendo. Mas eu chamei de atravestar essa fusão conflitante para mim entre não parar, né? E ser sendo e estando enquanto. E eu disse tem uns 6 a 8 meses mais ou menos que os planos me trouxeram até aqui, até esse tempo e espaço no qual eu não pude realizá-los. Olha que coisa louca, né? No qual eles não fazem sentido, onde a vida é mais curta e respirar profundo é ao mesmo tempo fundamental, perigoso, impossível. Aqui as urgências me abraçam sem pudor, sem pedir licença. Eu tenho fome de vida. Pensar o futuro, então, é mais amanhã do que tanto depois. É mais perto de mim, das minhas, dos meus. E todas essas urgências
e toda essa fome de vida são que me dão coragem para ousar agora não planejar, mas subverter e ter esperança. Aí, de um poema de Maya Angelou: como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Ouvindo vozes ancestrais, me permito embarcar na potência dessa virada de ciclo, alimentada coletivamente de sonhos. Foi no final do ano, não faz todo esse tempo, não. É tudo sobre atravestar. Escrevi para um projeto na virada de ano. Por isso a coisa da virada do ciclo, alimentada coletivamente de sonhos, onde todas as pessoas traziam um feliz ano novo e feliz ano novo e tal, e eu ficava tentando entender o significado de feliz naquele momento, assim, e o que esse ano novo por si só, e essa virada e essa ideia, né, poderia fazer quando a gente estava repetindo tanta coisa que deu tanto resultado ruim. Como é que o ano novo ia virar e pá, magicamente tudo, essa coisa de esperar que o depois seja melhor, e o enquanto isso a gente vai negligenciando, né? Às vezes por necessidade, às vezes porque a gente não tem tempo de pensar sobre o que está acontecendo. Às vezes porque tudo que a gente tem é só seguir mesmo a rotina, né? Do acordar hoje, amanhã e depois, e ir trabalhar e cheirar o álcool e ver se não perdeu o olfato, e depois talvez seja isso necessário no momento para a gente sobreviver. E a arte nos sustentando também. Nesse sentido, eu agradeço mais uma vez, muito de coração, de verdade mesmo. Eu sei que não é fácil para nenhuma de nós quatro estar aqui nesse momento e tirar esse tempo. São tantas as demandas e as urgências. Mas mesmo antes sendo, né, todos os conflitos que a gente tem antes de começar, e para de funcionar uma coisa e dá problema em outra. Mas quando a gente faz isso aqui, quando a gente se encontra, eu saio nutrida de realidade, assim, sabe? Não é de, ai, vai ser tudo lindo agora, não é isso, não. Nutrida dessa realidade, mas uma realidade que, com tudo que apresenta, tem isso aqui também, que é muito especial. Muito, pra mim. Eu acredito e espero que pra vocês também. E aí, minha parceirione? Então, gente, assim, agradecer por esse momento e que me lembrou de uma poesia. Assim, feito poesia, sinto o tempo lento, no descompasso dos amantes, que se entrega aos balanços das asas de uma borboleta. Em seu olhar, vejo o brilho da lua. Em sua boca, o gosto suculento da liberdade. Em seus braços, me demancho. Viro mirante. E nesse horizonte, sou flor que desabrocha em meio ao outono. E esse momento desabrochou, vocês desabrocharam para mim em meio ao outono, viraram poesia em meio ao outono. Gratidão, meninas, pela parceria, por aceitar o nosso convite e ser hoje minhas flores desabrochando em meio ao outono. Que linda, que linda. Fala pra gente, Fran, ia chamar agora, porque onde é que a gente encontra? A gente vai achar um jeito de disponibilizar os textos, pelo menos que foram lidos hoje. Vamos pensar isso. Dá uma olhada nos perfis Versaral, dá uma olhada lá no perfil @Versaral no Instagram. E eu queria que vocês falassem, Fran, que já estava vindo, como é que a gente lê mais, traz a sua rede pra gente. Onde é que a gente bebe mais de Fran Santana? No mundo. Depois de muita insistência das pessoas que me rodeiam, eu criei a página no Insta, né? Uma pausa. Trazendo já uma pausa de Mil Compassos, que era uma página que tinha no Face. E aí, aos poucos, estou tentando organizar a casa lá, né? Tem alguns textos mais novos,
alguns mais antigos, mas muito pouca coisa. Alguns textos também no meu Insta pessoal, Fran P. Santana, e aí os textos estão basicamente distribuídos nesses dois lugares. A ideia é concentrar os meus textos todos em uma pausa, mas de pouquinho, né? Queria aproveitar a oportunidade para agradecer vocês o convite. É sempre muito bom nos frequentes, né? É um carinho no meio de um turbilhão de emoções. É um turbilhão de emoções no meio de um turbilhão de emoções. E faz a gente olhar para lugares que a gente, no decorrer do cotidiano, acaba não olhando, né? O fato de parar para procurar textos que possam caber no momento de compartilhamento desse, já é um processo de autocuidado, já é um processo de estar. Isso é muito gostoso, porque a gente realmente, às vezes, acaba só indo, né? Não para evitar dor, não para negar qualquer coisa, mas porque está tudo exigindo tanto da gente que a gente acaba indo desenfreadamente. O que impede a gente de olhar para dentro, né? Apesar de sofrer tanto, parece que a gente realmente tem um pouco da dificuldade do cuidado dessas feridas que estão dentro, né? Para além de uma preocupação com a saúde física, também existe uma saúde mental bastante comprometida durante esse período, e cada um vai desenvolvendo sua maneira de autocuidado, mas acho que é urgente e necessário pensar na necessidade desse autocuidado, né? E o autocuidado também compete no cuidado coletivo, no cuidado com as outras pessoas, né? Quando eu me cerco de pessoas que eu amo, obrigatoriamente eu estou cuidando de mim e também cuidando dessas pessoas que estão me acessando. E aí eu acho que esse compartilhamento de sentimentos, de emoções, e de troca mesmo, isso constrói coisas assim que a gente nem sabe o quanto é importante. A gente só vai saber quando a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro, dormir mais um dia e levantar no dia seguinte e sobreviver com alguma coisinha cicatrizando a mais aí. Então, obrigada, meninas, por proporcionar esse momento e fazer com que a gente ganhe esse infinito através das redes, e tão bonito que vocês estão fazendo pelo Versaral. Isso é encantador. Assim, eu fico babando cada vez que surge mais um novo episódio. Isso, com certeza, é subverter no meio de um processo como esse que a gente está vivendo, um genocida na presidência, com pessoas ganhando legitimidade em discursos tão preconceituosos, racistas, LGBTfóbicos. Quando a gente se enfia num espaçozinho para conseguir fazer bem, isso é de uma potência gigantesca. Então, obrigada a vocês por estarem fazendo isso e desbravando esse caminho aí e trazendo a gente junto. Ah, aí a gente fica sem saber o que falar. Não tem. Nem se tivesse script dava jeito, né? O tal do silêncio. O tal do silêncio. O tal do silêncio. E porque assim, a rede social, né? A gente falou de rede social também, pra mim sempre foi uma loucura. Acho que em algum momento eu entrei na onda de fazer qualquer coisa sem pensar no que eu tava fazendo. Quando eu comecei a refletir, por que eu tô postando essa foto? Mas por que eu tô. E aí eu não achei resposta.
E aí isso me incomodou e foi o que me fez, a princípio, mudar a minha relação lá atrás com as redes, que foi mudando, mudando, até chegar um momento onde eu não encontrava sentido, assim, sabe? Então tem o tempo que eu tô a maior parte do tempo afastada das redes, a gente faz uma outra movimentação agora, conversará e tal, mas não tô nessa frequência porque não encontrei ainda a minha forma de lidar com essas interações através das redes, né? Não achei o balanço ali e já tem um tempo que tem sido para mim mais negativo do que positivo. O saldo não estava batendo legal, eu falei, pô, não tenho necessidade de me impor uma coisa que eu não descobri ainda como lidar de uma forma saudável, assim, sem mesmo filtrando, porque aí o negócio do filtro é complicado também, né? Se eu me fecho só na minha bolha e só ouço que as pessoas com quem eu concordo, enfim, ou com quem eu tenho afinidade falando, eu tô também deixando de ver as coisas como elas são, né? E aí até onde isso me era interessante. Enfim, poderia devagar aqui, que eu falo pouco, né? Horas e horas a respeito do assunto, mas é importante que a gente tenha também esses movimentos. Fran, a gente se conheceu dessa forma, né? Através de uma antologia poética que a gente participou. Eu, Fran e Ione, a gente se conheceu dessa maneira. E eu já li a Fran através da página dela no Facebook, uma pausa de meu compasso. Tinha gente pra caramba, era pra 10 mil pessoas já naquela época, né, cara? Não, naquela época já, porra, era Fran, porra, era gente pra caramba. Era muita gente. Era um número grande. Eu não vou lembrar o número exatamente, que eu não sou boa de número. Mas naquela época, a gente tá falando de 7 anos atrás. 7 anos atrás já era muita gente, porque ainda não tinha esse movimento, essa coisa aqui no Brasil de número e de tá. Então tinha uma circulação muito grande, assim, os seus textos, de pessoas de vários lugares diferentes que liam. E eu achei muito louco, porque a gente trocando ideia, aí ela, tá, eu tenho uma página, não sei o que, então. Aí eu, sim, qual é a página? Aí ela me manda a página, eu, é você que é você? Cara crachá? E, enfim, é muito especial que você tenha voltado aí com... Não tem nada de pequeno, não. Você está alimentando e cada texto é um soco. Então, pode ir devagar que tá de boa, cara. Tá de boa. A gente vai falar com a pessoa que faz mágica para colocar aqui embaixo esses dados, esses arrobas, para você poder seguir e olhar lá e ver como é que funciona. Eu sempre quis falar isso, cara. Mentira, não sempre quis falar, mas achei bonito dizer que eu sempre quis falar, que eu acho que fica legal a chamadinha, né? Eu quero agradecer demais, eu vou aproveitar e já fazer aqui o meu agradecimento mais uma vez, de ter vocês, de ter a arte de vocês, de ter esse encontro, isso é muito importante, muito especial. Só faz sentido se for assim, né? Como a gente diz no encerramento do programa, eu espero que tenha contribuído positivamente para a jornada de vocês. E eu ia cortar as palavras que eu uso, porque me compararam com a moça de um jeito querendo ofender. Eu falei, não vou me ofender. Mas não vou cortar não, porque a palavra está aí para ser usada, tá entendendo? Então que tenha contribuído positivamente para a jornada de vocês. Para a nossa, com certeza contribuiu. Modopé, muito obrigada pela companhia, pela presença de vocês, menina, pela companhia de quem está assistindo. Me perdi um pouco na linha do tempo, porque a gente está gravando e vai ser exibido depois, mas as informações estarão aqui abaixo. Todas organizadinhas, tá certo? Dani Sampaio, conta pra gente o que você tem. Quer brigar com a gente, quer xingar, quer sair correndo, como é que é? Então, como a gente falou, a dor é bonita, por mais que a gente esteja doendo bastante, mais do que o normal, por tanto tempo nesse isolamento. Agradeço por vocês aceitarem um pedacinho da minha dor, dos meus sorrisos, das minhas memórias, meu relicário. E sou imensamente grata por vocês compartilharem o que vocês têm comigo também. Acho, meninas, vocês de uma valentia incrível tocar esse projeto do Versaral com toda a dificuldade, produção independente, então é na enxada mesmo. E sou muito fã de vocês, muito fã de Fran, muito, abri o fã-clube de Fran Santana. Eu não tenho nada meu em rede social, acho que tem uma música sobre São João, que é a minha favorita no meu Instagram, MS Daniela Sampaio, mas não tem nada, gente, desculpa, eu sou displicente com as coisas. Mas
Agradeço de verdade, humildemente, por terem me trazido aqui. Uma noite muito especial. Que linda! Eu entro agora para dizer o quê? Que vocês encontram as informações aqui embaixo, mas também vocês podem ouvir o episódio de número 6 com a ocupação de Fran Santana. E o episódio de Daniela Sampaio logo mais vai estar disponível. Beleza? Não vou dizer para vocês a data de exibição, que eu não sei se vai casar com vocês estarem assistindo, mas acompanha lá a página, acompanha o podcast, salva na plataforma, no Spotify, enfim, onde for, e fica por dentro quando entrar o episódio de Dani. Vocês vão ouvir as canções aí também, poder ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Igual a gente faz aqui, ouvir várias vezes. Agradecer a participação das meninas, agradecer quem estava acompanhando a gente, agradecer o David Almeida, né, na figura de David Almeida, pelo convite a gente participar da Feira Literária Independente de Moreno. A gente está falando que o Versará é uma atividade independente, David, né, com a editora, ou seja, a própria feira é um processo independente, então, parabenizar todos aqueles, todos que estão dentro desse processo, organizando isso, que a gente sabe que produzir arte de forma independente, produzir arte já é complicado, produzir de forma independente, então, é mais complicado ainda. Mas, de qualquer sorte, acompanhe a gente nas redes sociais, né, @Vsaral, e acompanhe o Vsaral, olha ela aí, eu colocando, acompanhe o Vsaral. Então, todas as feiras, às 7 horas, eu, Ione Carla, e ela, Ellen Rodrigues, no Vsaral.